eu te amo aí, eu te amo e assim. Meus irmãos, mais uma vez eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Eu estou feliz, estou grato a Deus em estar aqui esta noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presbítero que nos concedeu a oportunidade de estarmos trazendo uma palavra para os irmãos. Já ouvimos louvores e Deus já falou conosco aqui através de louvores, usando a serva do Senhor, nossa irmã Maria, vice-dirigente do Círculo de Oração, e a nossa irmã, dentre outras, nos cantou este belíssimo hino da nossa irmã Zilanda Valentim. Olha, meus irmãos, eu gosto desses louvores antigos, viu? E principalmente da irmã Zilanda, que são louvores que nos inspiram, meus irmãos. Queridos, nós lemos um versículo da parte do Senhor, Atos capítulo de número 4, versículo de número 12, e eu queria em ligeiro tempo trazer uma palavra para os irmãos esta noite. Versículo de número 12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, Jesus foi, é e sempre será o único nome ou a porta para chegarmos a Deus. Ninguém chegará aos céus, ninguém chegará à eterna salvação sem primeiro não aceitar a Jesus ou não entrar por esta porta que se chama Jesus Cristo. Jesus, na Bíblia Sagrada, desde Gênesis ao Apocalipse, sempre irá aparecer. Gênesis 3,15, Jesus já estava sendo mencionado pelo próprio Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. O próprio Deus, em Gênesis 2:25, quando ele fala: façamos, nós que cremos na Santa Trindade, nós cremos que ali, quando Deus fala num plural, façamos, ali estava o nosso Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Jesus é o nome que encontramos em João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito ou único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é aquele que aparece no livro de João, capítulo de número 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E alguns versículos mais abaixo diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou armou tenda entre nós. Jesus é o que o apóstolo Pedro pregava. É quando eles estavam, Pedro junto com João, subindo a hora da oração,
a 9ª hora e se encontraram com um paralítico. Me perdoem, se encontraram com um coxo. Não era paralítico, aqui era coxo. E eles falaram de Jesus. E em nome de Jesus, Pedro diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levante. E a Bíblia diz que Pedro toma pela mão e o levanta. Jesus é aquele que o apóstolo Paulo, em Atos 16, de número 31, quando estava encarcerado junto com Silas. Os irmãos conhecem o texto, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, ou perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos estavam escutando. E a Bíblia diz que eles estavam presos, prontos para ser mortos, possivelmente. Mas Deus se revelou como um terremoto, abalou a prisão ou o cárcere, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram, de maneira que quando o carcereiro viu que todas as portas se abriram, não havia e não viu ninguém, o apóstolo Paulo disse a ele: calma que nós estamos aqui. E ele diz, o carcereiro diz: o que é necessário para eu ser salvo? E a expressão em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Jesus é aquele que estava junto com Sadraque, Mesaque e Abdênego dentro da fornalha de fogo. E olhe, meus irmãos, que quando foram ver em Daniel capítulo de número 3, Daniel capítulo de número 3, se não me falha a memória, diz que o rei dizendo: nós não lançamos 3 dentro da fornalha. Veja, Daniel capítulo de número 3, versículo 25. Nós lançamos 3, pois eu vejo 4, e o aspecto do quarto é semelhante a um do filho dos deuses. Olha, ele não tinha nem noção quem era aquele quarto homem que estava lá, mas o quarto homem era o próprio Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nascido de Maria, aquela mulher que a Bíblia diz, ou tem ela como mulher graciada. Jesus é aquele que o profeta Isaías disse que os principados estariam sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é esse que nos trouxe para estarmos aqui. Jesus é esse que nos achou em uma terra que não servia para nada, nos deu um banho com o seu sangue e nos colocou para estarmos aqui. Jesus é aquele que se encontrou com aquele homem possesso por demônios de Gadara, mas Jesus Cristo o libertou. Não existe impedimentos para Jesus. Jesus libertou aquele homem que era possesso por demônios. Jesus libertou aquela mulher, como já foi falado aqui, que sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. Jesus alcançou aquele cego de nascença, em João capítulo de número 9, era um homem que nunca tinha visto a luz do dia, mas um dia Jesus tocou nos olhos daquele homem com lodo, colocou no olho daquele homem e disse: vá se lavar, e aquele homem voltou vendo. Sabe quem é este, irmão? É Jesus Cristo, o Nazareno. É o nome que é sobre todo nome, e perante este nome todo joelho
Jesus é este nome. Jesus é aquele que viu Natanael. Oh, glória! Jesus é aquele que viu Bartimeu à beira do caminho. Quando alguém disse: o mestre não vai te ouvir, mas Bartimeu continuou a insistir e a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, o filho de Davi, teve compaixão de Bartimeu e curou aquele homem. Jesus é aquele que foi na casa de Jairo quando ele necessitou de um milagre para sua filha. Jesus foi no caminho na casa de Jairo, curou a filha dele que estava à beira da morte. Jesus é aquele que se encontrou com a viúva na cidade de Naim, oh glória, quando estava pelo caminho pronta para sepultar o seu filho, mas Jesus tocou no esquife e disse: levanta, oh glória. Jesus é aquele que foi em Betânia quando tinha recebido a notícia que seu amigo Lázaro estava morto. Jesus é aquele que consolou, que confortou Marta, confortou Maria, chegou à beira do sepulcro, mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida. Este mesmo Jesus está aqui esta noite e está nos dizendo: eu lhe lavei com meu sangue. Sem este sangue, sem o derramamento do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, quando João o Batista estava batizando à beira do Jordão, e ele dizia: em verdade eu vos batizo com águas para a remissão de pecados, mas vem um após mim que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Oh glória ao nome de Jesus. E parece que eu estou vendo Jesus vindo após João, e quando João olha, diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro se chama Jesus. Jesus é aquele que apareceu lá em Êxodo capítulo 22, quando Abraão iria imolar Isaac. Oh glória! Uma tipologia de Jesus. Jesus aparece quando ele ia imolar Isaac. Abraão, o anjo brada e diz: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E quando ele olha para o lado, vê um cordeiro amarrado no mato. Jesus apareceu para esses homens, apareceu para nós que estamos aqui. Sem o derramamento do sangue de Jesus, não haveria salvação para a raça humana, porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas por meio de Jesus, que foi o presente de Deus enviado a nós que estamos aqui. Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, deu um brado, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Oh glória ao nome de Jesus. E agora nós temos livre acesso para entrar no trono da graça de Deus. Se você chegou aqui esta noite, se você está nos assistindo através dos canais da igreja, eu tenho uma palavra para te dizer: Jesus é o nome sobre todo nome. Sem o nome de Jesus não há salvação. Esta salvação chegou na vida de Zaqueu em Lucas 19. Oh glória! O homem não servia para nada, era conhecido como um ladrão, mas Jesus, que é a salvação, chegou para este homem e disse: eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. Jesus entra. Depois que Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus diz: hoje veio a salvação a esta casa. Oh glória ao nome de Jesus. Não existe aquele que não presta para Jesus, porque quem não presta, na mão dele ele faz prestar, porque ele é o Deus que liberta homens. Em meio à cruz
crucificação. Um dos que estavam ao lado de Jesus disse: mestre, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O amor de Jesus é incomparável. O amor de Deus para conosco é incomparável, porque Ele entregou seu Filho. Ele deu. A expressão em João 3,16 diz que Ele deu. Ele entregou. Então esse Jesus que se entregou por nós, que morreu por nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quando as mulheres foram ao sepulcro onde estava Jesus, que viram a pedra removida, se atemorizaram e disseram: roubaram o corpo do nosso mestre. Mas a voz soou: porque estás procurando entre os mortos o que está vivo? Jesus não está morto, Jesus já ressuscitou. E a mesma voz que apareceu a Paulo lá no caminho de Damasco, apareceu a nós também aqui, meus irmãos. A voz que disse ao apóstolo Paulo: Saulo, Saulo. E ele disse: quem és? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa mesma voz falou ao nosso coração, e a gente abriu a porta. É por isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Esta voz foi a voz de Jesus que soou em nosso coração. Esta voz é a voz de Jesus que você está nos ouvindo através desse som. O nome desta voz é a voz de Jesus. E esta voz, todo joelho tem que se dobrar. E não há homem que exista o poder da salvação de Deus. Mas a salvação é dada para quem quer e para quem crê. É dada para quem quer e para quem quer receber. Cadê os que receberam Jesus aqui? Nós recebemos, meus irmãos. A gente não servia para nada, né? Nós não servíamos para nada. Estávamos na sarjeta. Mas como Ana, ela louva lá no seu cântico, 1 Samuel capítulo número 2. Ela diz que ele tira o homem, ó. Tira o homem. E faz sentar onde, irmãos? Os irmãos esqueceram? Ele tira o homem da sarjeta do pecado e faz entrar entre príncipes. É aqui dentro, irmãos. Ele nos tirou, nos lavou com seu sangue. O nome dele está sobre todo nome. Há tantos nomes aí na terra, há tantos deuses, mas o nome de Jesus, o Yeshua, o nome de Jesus, ele está sobre todo nome. O nome de Jesus, até o inferno estremece. O nome de Jesus, não existe barreiras que impeçam a vontade de Deus. Através do nome de Jesus, não há homem que aguente. Através do nome de Jesus, toda a raça humana tem que se derreter. Este nome foi aos céus, mas no livro de João, capítulo de número 14, ele nos deixou uma esperança que iria aos céus, mas um dia voltaria e nos levaria para estarmos com ele. Oh, glória ao nome de Jesus, que nós esperamos mais um pouquinho, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Esta igreja tombará daqui aos céus, nós nos encontraremos com ele nos céus e estaremos com ele nas mansões celestiais. Que Deus guarde-nos até este grande dia. Que Deus nos preserve, meus irmãos, até este grande dia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pelo nosso coordenador, pastor Benício, e também
pela vida do nosso presbítero André, que nos concedeu a oportunidade de estarmos trazendo uma palavra para os irmãos. Que Deus abençoe. Nosso presbítero com certeza irá fazer o convite. Aqui no templo não tem pessoas não evangélicas, mas se tem alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo, eu quero dizer a você que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem, viu? A expressão é esta, a expressão não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.